uma honra estar aqui. Agradeço ao Sebrae de Petrópolis, né, na coordenação do Bruno, Karina, e agradeço ao Serratec pelo convite. E alô, 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 alô. Estamos ouvindo, sim. Tá funcionando? Tá. E agradeço aqui aos painelistas. Como nós já fomos apresentados, eu vou pular a apresentação. E é uma honra estar com os grandes parceiros que estão à frente desse movimento chamado Ecossistema Local de Inovação, que vocês identificam a sigla aqui, ó, Experiência dos Ls. Ls é uma sigla, Ls ou Eli, tem lugar que fala L e lugar que fala Eli. Mas os parceiros que estão à frente, como voluntários, doando o seu precioso tempo, a sua experiência, em prol do desenvolvimento territorial. Então é uma grande honra, vocês são pessoas louváveis, tá bom? E pessoal, fica à vontade também para assistir, quem quiser fazer pergunta ao final, a gente, tendo um tempinho, a gente abre. Tudo bem? Pode ser? Então eu vou começar aqui com uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala que ecossistemas não acontecem por acaso, porque tudo tem um começo, um meio, e a gente espera que não tenha fim no ecossistema, né? Que o fim seja o desenvolvimento em si. Então eu queria que cada um falasse aqui, como cada um representa um ecossistema, o que motivou a criação desse movimento do ecossistema nas regiões de vocês, nos territórios de vocês. Falassem também, no caso, o Inova Free e o Inova Petrópolis, qual o segmento de atuação, quais os municípios, tá bom? Envolvidos, os territórios. Então, o que motivou essa criação e qual foi o primeiro passo para transformar essa ideia em ação? Boa tarde, Marília. Boa tarde, Zé Luiz. Ouvem bem? Ouvem, né? Quero agradecer demais ao Serratec pelo convite, parabenizar pelo Tech Summit. Essa edição é a 5ª edição, um evento que tem se notabilizado por trazer informações estratégicas para a nossa região. Eu sou de Nova Friburgo e o sonho de fazer com que a cidade se tornasse um polo tecnológico remonta ao finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90. Nova Friburgo tem uma característica de ser a capital nacional da moda íntima, uma das principais produtoras de cadeados e fechaduras do país. Temos uma agricultura forte, dialogando com Teresópolis e Sumidouro, chamado Cinturão Verde. Temos também um turismo, uma gastronomia também significativos e, num dado momento, lideranças da cidade foram a Blumenau, Santa Catarina, e voltaram encantadas com a proposta de fazer com que a cidade se tornasse também um polo tecnológico, em especial na área de software. Só que quando chegaram no território, identificaram o básico. Nós não tínhamos formação na área. E aí houve todo um esforço de viabilizar a ida da UERJ, da Estácio, do Cefet, várias instituições. O próprio Senai, que tradicionalmente formava em tornearia mecânica, levou para a cidade técnico em mecatrônica e outros cursos tecnológicos, e com isso a gente constituiu essa base. Eu tive várias atuações na administração pública local e de 2018 em diante eu assumi a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era uma secretaria recém-criada com o objetivo exatamente de fomentar esse desenvolvimento. E um dos participantes daquela visita técnica a Blumenau, no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, Marco Aurélio Fonseca, ele estava em Nova Friburgo. E quando ele me viu na secretaria, ele me chamou para um café e começamos a conversar. Em seguida, tivemos uma conversa também com a coordenadora regional serrana, Fernanda Gripe, o Thiago, que é analista do Sebrae. E tem uma foto que é icônica, né? 5, 6 pessoas que se integraram em prol desse objetivo. Tivemos desde o primeiro momento o apoio da Marília, da Raquel Abrantes, vários profissionais do Sebrae, e começamos a nos reunir mensalmente com representantes da academia. Eu tenho tanto uma representação como o ERJ, quanto também, até o meio do ano passado, como Universidade Estácio de Sá, além da própria função como secretário. Tínhamos representações também da iniciativa privada, temos entidades representativas muito fortes na cidade, Associação Comercial, CDL, Firjan, que também tem uma característica regional. Tivemos a presença também de profissionais da Embrapa, Emater, outras instituições que apoiam segmentos estratégicos do município. Enfim, e aí com isso a gente foi se reunindo, o poder público também foi apoiando, e desde então a gente realizou 30, 40 eventos naquele período ali, 18, 19, até que veio a pandemia,
E aí, em conjunto com os secretários de Ciência e Tecnologia, tanto daqui de Petrópolis quanto de Teresópolis, nós aproveitamos aquele hiato que a gente não poderia realizar tantos eventos e trabalhamos na estruturação das legislações municipais. Então, cada uma das cidades passou a contar com uma legislação municipal, no caso de Nova Friburgo, o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que deu origem ao Conselho Municipal, ao Prêmio Nova Friburgo, ao Fundo Municipal, que tudo indica que sairá do papel esse ano. É uma luta, às vezes você consegue incluir na legislação, mas até que isso se torne realidade leva um tempo. Criamos um grupo no WhatsApp que tem inacreditáveis 1.015 membros e funciona muito bem, porque as pessoas trocam informações o tempo todo. E de 2024 em diante, quando a metodologia chega, a gente dá um salto de qualidade, acelera uma série de atividades, mas fundamentalmente, Marília e Zé Luiz e demais que estão aqui com a gente construiu confiança. Eu acho que essa é uma palavra-chave. Às vezes as pessoas não conseguem compreender determinados movimentos, ficam com o pé atrás, aquela famosa pulga atrás da orelha, e a gente conseguiu superar isso mediante diálogos, reuniões permanentes, muita troca de informações, eventos conjuntos, criação dessa legislação. O próprio Conselho eu tive a honra de presidir de dezembro de 21 a dezembro de 25. Nós fizemos mais de 50 reuniões entre ordinárias e extraordinárias, sempre com pautas muito bem definidas, com direcionamento muito claro aquilo que a gente queria alcançar. E temos alguns indicadores interessantes. Nós conseguimos aprovar diversos projetos junto, por exemplo, à FAPERJ nos últimos 12 meses, que tem viabilizado iniciativas como, por exemplo, o Nova Freelab, o André Furtado está aqui com a gente, que é um trabalho diretamente voltado à integração da universidade, os alunos e o setor produtivo. Então a gente tem verificado várias iniciativas surgindo decorrentes desse trabalho que foi iniciado em Nova Friburgo, a nossa característica e centralidade é Nova Friburgo, mas a gente tem a pretensão de também derramar para a região centro-norte fluminense. Eu falo sempre, nós somos sim uma cidade serrana, mas nós, do ponto de vista econômico, a gente está muito mais vinculado aos municípios da região centro-norte, Bom Jardim, Cachoeiras, Cantagalo, por aí vai, do que propriamente a Petrópolis. Temos uma ligação muito forte com Teresópolis, por conta do Cinturão Verde, Estrada Terefi, então a gente tem uma perspectiva de ampliar as nossas ações buscando essa região centro-norte. E tem sido um trabalho muito interessante e muito produtivo. E sempre, eu costumo falar, e me permito fazer essa observação aqui, até porque antes disso tudo eu também fui gerente de incubadora de empresas, coordenador de tecnologia da universidade. O elemento comum nesses últimos 30 e poucos anos tem sido exatamente o apoio permanente do SEBRAE. Às vezes você tem uma mudança numa instituição, aí o apoio diminui, o poder público não compreende muito bem, o outro compreende um pouco melhor, mas a permanência, desde o César Kizemblar, lá nos anos 90, até chegarmos agora ao seu papel, que tem sido incrível ao longo dos últimos anos, o SEBRAE tem sido um grande parceiro no fomento à estratégia de desenvolvimento da inovação como ferramenta de desenvolvimento da região. Storytelling, nossa, uma riqueza, né, na linha do tempo. Zé Luiz? Estou até arrependido, devia ter falado antes, Marcelo, que aí já subiu o patamar da narrativa, né? Bom, gente, sem fazer muita apresentação, né, eu trabalhei sempre no Rio de Janeiro, né, com projetos em São Paulo, Porto Alegre, até fora do país, e sempre tive um desejo muito grande de vir trabalhar em Petrópolis para ficar mais próximo da minha família, né? E assim, de um tempo para cá, do empreender, e consegui nos workshops do SEBRAE, eu fui procurando, né, e foi muito importante, aí consegui me agregar ao movimento, né, que ainda não tinha nem o nome de Nova Petrópolis, o Verleiro, nosso consultor, né? Então, assim, eu vi assim, o potencial muito grande de poder colaborar para a cidade. Por que eu vejo? Assim, como eu moro na cidade há muito tempo, eu vejo que a gente precisa dar um salto de qualidade nos nossos serviços, no nosso comércio. Quer dizer, na verdade, a gente poder mostrar o nosso valor, agregar mais tecnologia, mais processos. Então, assim, ninguém faz isso sozinho. Então, é muito importante que a gente consiga buscar experiências e know-how em outros lugares próximos, como outros ecossistemas em Teresópolis, em Nova Friburgo, e até nossos potenciais locais. Tem muita coisa que existe aqui, as pessoas nem sabem. Então é muito importante ter um ecossistema que as pessoas troquem experiências, mostrem seus serviços, outros mostrem suas demandas, a gente consiga criar coisas, gerar negócios e conseguir movimentar a economia da cidade e que a cidade volte a ter o patamar de qualidade que ela já teve há algum tempo, né? Assim, é muito gratificante, é uma honra representar Nova Petrópolis aqui, estar com pessoas tão ilustres aqui, e a gente poder colaborar para esse movimento, né?
Aqui a gente está com membros da governança aqui, que atuam lá também de forma voluntária, toda quarta-feira, 8h30 da manhã, a gente acorda, está lá, às vezes nem abre a câmera, né, porque está com a cara que acordou, né? Mas assim, mas realmente é uma iniciativa que motiva bastante. E assim, a gente quer cada vez agregar mais e que as pessoas a gente está criando essa relação de confiança. Porque assim, a gente está num grau de maturidade, como a gente é mais recente, a gente ainda está em um grau de maturidade abaixo do de Friburgo, né? Mas assim, a gente acredita no potencial da cidade, nessas interações, e é isso tudo que a gente quer. A gente quer alavancar aqui, em parceria com a prefeitura, com as instituições de sociedade civil, com as faculdades e com as empresas, né? A gente quer assim, uma Petrópolis melhor, com mais tecnologia, mais negócios e mais pessoas felizes aqui. E sabe que uma das possibilidades é o engajamento, é a atuação conjunta. Ter esquecido o Sebrae, realmente, sem o Sebrae isso não teria sido possível. Mas essa atuação conjunta para o desenvolvimento territorial, ele é imprescindível, principalmente na inovação, né? Então, para quem está aqui no evento e para quem está nos assistindo online, é importante falar que o projeto Ecossistema Local de Inovação, ele acontece em mais de 400 territórios do Brasil. Tem mais de 500 mil pessoas envolvidas. Então, é uma metodologia que o Sebrae desenvolveu com a Fundação CERT para o desenvolvimento e o potencial da inovação em territórios. E agora eu vou entrar um pouquinho na metodologia. Então, cada território está aplicando a metodologia. E, nesses territórios aqui, na região serrana, que estão, né, participando, nós temos um agente local de inovação. Na verdade, temos dois. Um é o Juliano, que está aqui. Obrigada, Juliano, pela presença. O Juliano é o agente local de inovação, que atua no Inova Tereza e no Inova Petrópolis, Teresópolis, Nova Tereza e Nova Petrópolis. E a Camila, que atua no Inova Free Valley. Então, são pessoas também que estão dedicadas a promover essa inovação no território. E essa metodologia que está sendo aplicada não somente aqui, mas em 7 territórios do estado, que é Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, capital, Rocinha, Médio Paraíba e Niterói. Então, no momento, nós temos 7 territórios, né? Aplicando a metodologia L. E aí eu vou falar um pouquinho, a pergunta agora é sobre a metodologia L, né? Como é que, não indo um pouco até além da metodologia, mas como a organização das ações de vocês ajudou a organizar a maturidade desse ecossistema de inovação? Sim, a metodologia dá para a gente uma direção, para você começar e você manter. A gente está pegando, adaptando a metodologia à nossa realidade, né? Então é muito importante você não querer reinventar a roda. Então, sem uma metodologia, obviamente, tem seus prós e seus contras, mas a gente sempre tenta pegar o melhor de uma metodologia e aplicar. A gente está conseguindo que as pessoas se engajem, a gente está conseguindo ter visibilidade, ter o apoio da metodologia. A gente já tem a comunicação, tem uma logomarca, tem a maneira de comunicar, tem como engajar as pessoas, né? Assim, eu peço quem aqui não faz parte da Nova Petrópolis que faça, que é muito importante para todos nós. Assim, a gente precisa ter um guia, né? Esse guia, assim, dá um norte para você seguir e conseguir ter as ações mais assertivas, né? E aprender também com os erros, né? O que você faz, não deu certo, assim, é um aprendizado. Então é isso que a gente tem que fazer. Ter os indicadores para você medir, né? Porque se a gente não consegue medir, a gente não consegue melhorar. Então é isso que eu entendo. Eu entendo que a metodologia sempre é um guia para a gente poder se tornar cada vez melhor. Eu falei na minha primeira participação, deixa eu tirar aqui porque acaba... que nós tivemos um salto a partir da implementação da metodologia no segundo semestre de 2024. A gente já vinha com um trabalho conjunto sendo realizado pelas diversas instituições. E aí, quando chega a metodologia, que é feito um radar de maturidade, em que as vertentes desse radar apontam, por exemplo, que capital é um ponto nevrálgico, isso faz com que a gente desenvolva uma série de ações que culminam exatamente na captação de recursos, junto principalmente à FAPERJ, que vem contribuindo para a gente resolver problemas históricos que nós vínhamos tendo. E quando você não tem essa visualização através de uma metodologia, a gente fica muito no achismo. Então a metodologia nos ajuda a identificar de uma forma mais clara quais são os nossos desafios, quais são as oportunidades de melhoria, o próprio plano de ação,
que a gente passa a ter um direcionamento mais claro, o próprio Zé Luiz. Como que eu conheci o Zé Luiz? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Como ela é uma metodologia colaborativa, que todos participam da construção, nós começamos a falar sobre os OKRs, né? Os Objetivos e Resultados-Chave, e nos deparamos com um dos grandes especialistas em OKRs, que é exatamente o Zé Luiz. E aí o Zé Luiz, além de contribuir com Petrópolis, ele fez uma palestra online falando com todos os ecossistemas do Rio. Então o trabalho é colaborativo, é de cocriação, buscando essa cooperação em prol do desenvolvimento. Então a metodologia, no caso de Nova Friburgo, ajudou no direcionamento dos esforços, na identificação de quais seriam as nossas prioridades. A gente pode dizer também que com a identificação das nossas forças e fraquezas, a gente conseguiu também buscar novos parceiros, instituições que não vinham até então atuando junto ao ecossistema. Agora a gente está num momento, porque uma das prioridades também apontadas pela metodologia, no momento em que foi apresentado o relatório, a necessidade de formalização de uma instituição. E houve, então, a formalização. Existia um outro órgão, uma outra entidade na cidade chamada Serra do Silício, que era uma instituição que desenvolveu um movimento com essa mesma nomenclatura lá nos anos 2010, 2012, e que ela estava paralisada, cuja liderança também se integrou ao movimento do InovaFri. E aí, no final de 2024, início de 2025, a gente buscou a junção, ao invés de sobrepor esforços e criar novas entidades, infelizmente isso às vezes acontece, a gente convergiu em torno de uma única instituição que já tinha 6, 7 anos de existência de CNPJ. Então ela passou a se intitular InovaFri Valley e constituímos uma primeira diretoria. Com isso a gente pôde, por exemplo, fazer com que Nova Friburgo sediasse também uma regional do TI Rio, que até então nós não tínhamos. Então são conexões que vão sendo estabelecidas e a metodologia aponta, olha, por aqui vocês vão acelerar e a coisa vai fluir melhor. Por aqui, talvez vocês até consigam o resultado, mas pode levar mais tempo. Ela nos ajuda nessa identificação do que é prioritário, do que vai ser mais complexo, quais os caminhos que a gente deve percorrer para poder superar as dificuldades, enfim. Por isso que eu falo que nos últimos cerca de 2 anos, nós tivemos um salto em termos de organização. E nesse exato momento, como a gente percebeu a necessidade de organizar ainda melhor, a gente criou o que a gente chama lá de comitê orquestrador. Esse comitê orquestrador tem representações das chamadas 4 hélices e se reúne mensalmente para poder fazer uma avaliação do plano de negócios, identificar quais são as prioridades, e volta e meia a gente descobre alguma coisa na reunião do comitê orquestrador. Eu não sabia, por exemplo, que a UF tinha levado para Nova Friburgo um doutorado. Então o representante da UF nessa reunião comentou a esse respeito e ali a informação circulou. Então também se torna uma caixa de ressonância para que mais pessoas saibam o que está sendo feito. Até eu soube que havia o doutorado e não tinha alunos. Era um dos gargalos. Mas por que não tinha? Isso era uma coisa boa para a cidade. Mas porque não havia comunicação, né? E uma outra curiosidade aqui com relação à InovaFri, quando veio o pedido de se criar o projeto Ecossistema Local de Inovação lá, eu particularmente falei assim, nossa, mas precisa. InovaFri o Friburgo já está muito bem resolvido. Já tem comitê de inovação, já tem lei municipal, já tem o grupo do InovaFri, que já funcionava há muitos anos. Por quê? E para que ter uma metodologia de ecossistema? Eu estranhei. E aí foi assim o que faltava para completar, era a cereja do bolo, né? O que faltava para completar o sucesso, o desenvolvimento, acho que escalou, né? Foi um motor que impulsionou ainda mais essa junção. Por quê? Haviam leis, havia iniciativas, mas não havia essa metodologia que ajuda a juntar, complementar, integrar esforços. Então, de fato, não acontece por acaso, né? Tem que ter método. E agora eu vou perguntar para vocês, como é que vocês perceberam a evolução da cultura de inovação entre as empresas e as instituições da região? Como é que foi essa cultura da inovação? Como é que foi essa evolução? Qual foi o diferencial? Ou, no caso, qual está sendo, né, Zé Luiz? Porque o Inova Tereza é um bebê, né, que está nascendo. O Inova Petrópolis, perdão, Inova Tereza é a Roberta. É um bebê que nasceu, tem menos de 1 ano, né, Juliano? Tem menos de 1 ano, né? Então, a gente está, assim, também consolidando um trabalho aí com vocês. Como você bem falou, a gente tem menos de 1 ano, né? Assim, a gente está começando a fazer um movimento que é de dentro para fora. A gente assim, já tem essa conscientização dos membros da governança e assim, agora a gente vai promover eventos que a gente consiga disseminar a cultura de inovação, que ele falou bem, dos OKRs, sessões de Design Thinking,
para poder aproximar, usar assim, potencializar nossos parceiros como o Serratec, como a ACEP, o próprio Sebrae, promover mais workshops, esse é o nosso plano, né, para a gente poder fomentar essa cultura de inovação. E também divulgar o que existe aqui de inovação, que tem muita coisa muito inovadora aqui em Petrópolis que as pessoas não conhecem, né? Você falou a questão de comunicação no caso da UF. Nossa comunicação, a gente vai lançar um podcast que a gente com entrevistas e divulgação das nossas ações, que vai ser um canal muito importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? E a ideia é que seja uma coisa bem dinâmica, né? E aí você consegue disseminar essa cultura e também ouvir das pessoas assim, o que eles entendem como inovação e e quais são as suas necessidades, né? E Já tem nome esse podcast? Podcast vai ser em Nova Petrópolis mesmo. Legal. Tem até um teaser que a gente vai apresentar, até convidar vocês que depois, ao término desse painel, a gente vai ter um hub de negócios aqui no palco, a gente vai apresentar um teaser do nosso podcast e também algumas ações que já estão em curso, né? Porque é muito importante que as pessoas conheçam, né? Que a gente está fazendo muita coisa aqui, é um esforço assim, honorável da governança e com alguns parceiros, né? Então a gente tem que divulgar e alavancar isso. Eu me permito até fazer um comentário, você falou tanto da Camila quanto do Juliano, né, anteriormente, e o papel dos agentes locais de inovação, e nós demos uma sorte muito grande pela qualidade tanto do Juliano quanto da Camila, dessa mobilização permanente, porque isso ajuda muito na concatenação dos esforços. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, cada instituição e cada profissional tem a sua pauta, tem as suas prioridades, tem o seu universo interno, que é sempre complexo. A gente já fica praticamente com o tempo todo tomado. Quando você tem agentes locais de inovação, quando você tem o próprio ecossistema local de inovação e os seus mecanismos de comunicação inserindo essas informações no cotidiano das pessoas, elas também vão dar atenção a esse movimento. Porque senão a gente entra na rotina da instituição A, B e C e aí você acaba não conseguindo fazer esse trabalho colaborativo. Embora eu esteja em Nova Friburgo, eu não posso deixar de falar da importância de Petrópolis no cenário estadual. Petrópolis tem uma lei estadual que a considera como a capital estadual da tecnologia. Quando eu fui gerente da incubadora nos anos 90, lá da UERJ, a primeira incubadora do interior do estado, Petrópolis já estava com aquele movimento do Petrópolis Tecnópolis, por conta da RioSoft, do Softex. Então deram muitos passos. A existência do Serratec, que é o Parque Tecnológico da região serrana, o trabalho que a Thaís, toda a equipe, o Antônio e tantos profissionais vêm fazendo ao longo do tempo. Mas assim, se você consegue fazer com que essa metodologia se insira nos meandros das instituições e fortaleça esse processo de comunicação, você vai acelerar. Você falou da escala, você vai dar um salto. Foi o que aconteceu com a gente. Paralelamente, em Nova Friburgo, nos últimos 3 anos, nós sediamos o World Creativity Day, que é o Dia Mundial da Criatividade. A ONU comemora dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. E acabou que o espaço ARP, que é um espaço extremamente inovador da cidade, também aderiu ao WCD e também se aproximou do próprio ecossistema. Então, tudo vai se conectando em prol dessa visão de um desenvolvimento de uma cidade, de uma região. Isso é importantíssimo. Agora, quais são os principais desafios que vocês enfrentam? Bom, no nosso caso aqui ainda é aumentar nosso engajamento, né? A gente, assim, conseguir que as empresas participem, os próprios outros atores, né? Quem tem startup, os interessados, participem dos nossos eventos, respondam às nossas pesquisas, porque assim, é importante, eu já até ouvi aqui na palestra anterior falando da questão de dados, né? A gente precisa muito das informações, até de maneira anônima, para a gente poder ter estatística, quais são as maiores necessidades da cidade, quais são as maiores dificuldades. A gente tem assim, de repente assim, falta de recurso, então vamos priorizar, até para priorizar as ações que a gente pode tomar para alavancar a inovação aqui, né? E assim, agora o próximo passo vai ser disseminar a cultura através do nosso podcast, nossas ações de comunicação, nossos webinars, né, que a gente também vai fazer. Então isso que é muito importante. Esse acho que é o principal desafio da gente agora, é esse. Mas é por questão de maturidade, né? Em Friburgo, obviamente, os desafios já são outros, né? Eu repito o que eu falei agora há pouco, né? A necessidade de você construir confiança. Esse é um ponto central. Se você constrói confiança, os atores e atrizes que participam das reuniões se olham, se percebem e veem a necessidade de uma atuação complementar, interdependente, que um sabe fazer algo que o outro não sabe, que a instituição governamental ela pode oferecer uma contribuição que não adianta, a iniciativa privada não vai conseguir fazer. E o que a iniciativa privada faz, o poder público às vezes vai ter dificuldade de realizar, e todos trabalharem em prol dessa mesma visão, acho isso fundamental. E aprender a trabalhar em equipe, né?
A confiança é fundamental, mas você aprender a trabalhar em equipe é um passo seguinte também de fundamental importância. E nem sempre a gente é treinado para isso. Nós temos uma cultura muito individualista, que valoriza muito o resultado individual e não o resultado coletivo. Mas eu acho que nós demos um salto nos últimos 2 anos, a partir da metodologia. Petrópolis com Inova Petrópolis, reativando atores que já vinham fazendo um trabalho importantíssimo. Nova Friburgo fazendo uma modelagem, embora você achasse que... A gente olha para dentro dos nossos ecossistemas, a gente acha que está tudo errado e precisa começar tudo de novo. Mas assim, quem olha de fora consegue perceber toda a orquestração que tem sido feita. E em Teresópolis, o Inova Tereza também conseguiu desenvolver um trabalho muito bacana nos últimos ano e meio, enfim. Então isso reforça a região serrana como um polo de inovação, como um polo tecnológico. Nós já temos vocações tradicionais, esse é um ponto importante da metodologia, a partir do cruzamento de dados, tanto de informações econômicas quanto de formação técnico profissionalizante e superior presencial, você chega aos grandes eixos econômicos das cidades. O papel do ecossistema de inovação é potencializar a adoção de inovações, e quando a gente fala em inovação, a gente precisa falar em algo que acontece na ponta, na prática, que gera nota fiscal, que gera impacto efetivo. Ciência é fundamental, tecnologia é fundamental, mas a inovação é quando o resultado impacta diretamente a vida da sociedade. Então a gente conseguiu desenvolver isso, acho que a gente deu um salto nos últimos 2 anos, mas eu gosto muito de uma frase, dizem que é do Fernando Pessoa: tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes é preciso ir além. Então a gente saiu da inércia, conseguiu construir uma comunidade que hoje, de certa forma, pensa até regionalmente. Exemplo concreto, há pessoas de Petrópolis e de Teresópolis no grupo de WhatsApp do Inova Frivale, trocando informações. Hoje mesmo eu incluí o Gustavo Lautz e mais uma pessoa daqui de Petrópolis por conta de uma demanda específica. Então essa interconexão regional ela é fundamental para que nós posicionemos a região serrana como uma região que atrai profissionais, que fixa os seus talentos, porque hoje tem muita gente que se forma aqui e sai, infelizmente, isso você acaba perdendo cérebro, perdendo condições. A professora Roberta está chegando, vou pedir uma salva de palmas para a professora Roberta. Professora Roberta, pode vir aqui, você está sendo aguardada nessa salinha, na nossa cadeira aqui. Daniel vai... Estou botando Pode ir. O fone. Eu vou aproveitar que você falou em equipe para assim, enaltecer também o trabalho da equipe do Sebrae, né? Na pessoa do Bruno, que é o coordenador regional aqui da Serrana 2, e no papel da Fernanda Gripe, que é a coordenadora regional do Friburgo, que é a Serrana 1. E também no papel dos analistas, que são os gestores locais dos ecossistemas. Temos aqui a Karina, Gabriel. Temos o Gabriel, que é de Teresópolis, e o Thiago, de Friburgo. Assim, puxando o braço aqui para minha Roberta. Bem-vinda. Vai, Roberta, bem-vinda. Tudo bem? Estamos, Roberta, já partindo aqui para a parte final, mas que bom que você conseguiu chegar, né? Estava falando aqui dos desafios. Os desafios que ainda precisam ser enfrentados ou que estão sendo enfrentados para essa atividade aí do ecossistema. Se você quiser complementar, falar um pouquinho, né, vai ser uma grande honra a gente conseguir ouvir um pouquinho os desafios de Teresópolis. Primeiramente, quero agradecer, dar boa tarde a todos e agradecer por terem me esperado. O ecossistema local de Teresópolis ainda é um bebezinho. Estamos começando. Então, como tudo que se inicia, a gente ainda tem um mundo a descortinar pela frente. Recentemente, nós começamos os nossos grupos de trabalho. Ainda agora em julho, estabelecemos as nossas próximas ações. Então, nosso grande desafio hoje é começar a implementar as ações dos grupos de trabalho e, a partir disso, entender realmente o que cada vocação que nós identificamos como vocações de Teresópolis necessitam, né? Qual é a demanda de cada uma dessas áreas do nosso município e como o ecossistema local pode ajudar a resolver essas demandas. Como que nós vamos poder construir um ambiente onde vamos levar soluções para a moda, para a agricultura, para o turismo, para a tecnologia de informação.
Então, hoje nós estamos vivendo um momento ainda de muita descoberta. E como toda descoberta, ainda é um mundo desconhecido que a gente vai ter que aprender bastante como amplificar as ações de cada ator dentro desse cenário. Mas tem sido muito assim, maravilhoso, porque a equipe de Teresópolis tem sido muito coesa, né? Marcelo Verli esteve com a gente lá por um bom tempo, nos ajudando, nos dando treinamento. E eu acho que assim, o que nos acalenta é saber que a equipe formada do Inova Teresa tem se comportado como uma família, onde todo mundo dá as mãos, onde todo mundo quer ajudar, onde não existe um protagonismo pessoal, uma instituição que quer chegar na frente. É realmente um corpo que tem olhado para Teresópolis, e não só para Teresópolis, eu acho que para a região serrana, porque eu acho que o nosso grande desafio é, a partir de cada um desses ecossistemas locais, hoje, Teresópolis começando, Petrópolis e Nova Friburgo já com um pouco mais de experiência, mas a gente ter um protagonismo para os outros municípios da região serrana, e para um futuro nós podemos estar vendo um ecossistema local da região serrana, né? Compartilhando os nossos saberes, as nossas experiências, as nossas dificuldades. Então, eu acredito que nosso maior desafio hoje é isso, identificar realmente aonde nós vamos poder ser útil. Nossa, esse é um desafio, né? Tem que ser bem... Como nossos desafios são bem similares e nossa proximidade, além da proximidade, a idade do ecossistema, a gente pode trocar contato, a gente conversa, a gente mostrar como é que está a nossa realidade, a sua, e a gente aproveita bastante o conhecimento aí do Verli com o Friburgo, né? Com certeza vai ser um enorme prazer, porque o Marcelo já tem aí uma experiência maior, né? O Inova Free Valley já é aí o filho mais velho, o irmão mais velho. A gente tem muito a que aprender e vai ser um prazer Teresópolis caminhar junto com Petrópolis. Muito bom. Muito bom, muito bom. Futuramente, eu vou falar aqui do futuro, eu vou fazer um spoiler, né? Mas pelo que Roberta falou, tudo dando certo, pode ser que a região serrana ela seja um palco do SRI. Alguém já ouviu falar nessa SRI? É o Sistema Regional de Inovação, que é a junção de territórios inovadores trabalhando juntos para o desenvolvimento de um território macro. Então, acho que eu vou falar de futuro, é a pergunta aqui final, mas eu acho que já estou dando um spoiler, né? Então, já encaminhando para a pergunta final, para o encerramento, eu queria que vocês completassem com a frase que eu vou falar, tá bom? Um ecossistema de inovação só acontece quando? Eu acredito que um ecossistema de inovação só acontece quando pessoas com habilidades diferentes se unem com o mesmo propósito e objetivo e enxergam os problemas do território acima dos problemas das instituições e decidem que cada um é responsável pelo desenvolvimento e pela construção do seu território e pela qualidade de vida que se leva nele. Eu também vou falar de pessoas, né? Porque assim, no ecossistema, por mais que você tenha empresas, instituições, você tem realmente essas pessoas que acordam todo dia, pensam em alguma coisa, alguma solução, veem algum problema, querem fazer as coisas melhores. Isso é que vai fazer, isso é que fomenta o progresso, um progresso que a gente quer que seja sustentável, né? E assim, eu falando, sem um protagonismo, e obviamente quando você tiver um protagonismo, você tenta conciliar, a gente assim, colaborar. É muito importante, sem colaboração a gente não avança. Hoje o mundo, a gente tem muitos competidores, os competidores estão muito capacitados, então a gente tem que se ajudar. Se a gente não se ajudar, a gente não vai conseguir avançar. Marília, eu complementarmente às falas da Roberta e do Zé, porque eu concordo plenamente, quando instituições e profissionais se despem das vaidades que são peculiares ao ser humano e conseguem construir juntos uma visão de médio e longo prazo e dedicam parte das suas agendas, das ações que vão ser desenvolvidas em prol do alcance dessa visão. Porque se você não tiver essa visão, por isso esse spoiler que você traz é tão importante, porque o Estado do Rio de Janeiro, ele está, na minha visão, ainda um pouco distante do que, por exemplo, o Paraná conseguiu realizar, o Sistema Regional de Inovação, e diria até que nós podemos nos tornar, como você falou aqui,
a primeira região do estado organizada em torno desse SRI, aproveitando até as capilaridades, as conexões, a proximidade da cidade, a própria identificação de profissionais. Nós temos a Roberta, vou pegar um exemplo aqui, a Roberta é professora da Estácio de Teresópolis, mas também é da Estácio Nova Friburgo. Então eu tenho vínculos como em Nova Frivália no campo voluntário, mas também trabalho como consultor em outro. Então cada um de nós tem vinculações que podem contribuir para que essa conexão ocorra. E essa visão de longo prazo, ela só vai ser alcançada se a gente trabalhar desde já em torno de uma proposta, construindo permanentemente confiança, com um plano de ação, com indicadores, para que então a nossa região dê esse salto de qualidade. Temos tudo para isso. Até porque pós-pandemia, muita gente tem saído dos grandes centros e procurado a região serrana. Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis são 3 das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro. Então são patrimônios que a gente precisa aproveitar, além de todo o capital intelectual que tem sido formado e forjado aqui ao longo das últimas décadas. Muito bom. Agora a pergunta final. Qual o legado que vocês gostariam de deixar para as futuras gerações de empreendedores do território que vocês atuam? Bom, eu gostaria de deixar como legado justamente oportunidades, locais que você consiga fazer trocas, consiga gerar negócios sustentáveis, que assim que você retenha as pessoas aqui, que você atraia novos talentos e que a gente consiga ser um exemplo, assim, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, as cidades em torno, a região, que assim a gente tem muito espaço e muita competência, entendeu? Então a gente tem que fortalecer isso aqui e ter uma qualidade de vida melhor para as novas gerações. Eu concordo muito com o que o José falou e a minha fala seria muito parecida com essa. Eu acho que o maior legado que a gente tem é deixar, né, as nossas cidades desenvolvidas a ponto que os nossos jovens não precisem sair de Nova Friburgo, de Petrópolis, de Teresópolis, para procurar o seu espaço para empreender, para procurar o seu espaço para desenvolver as suas ideias. Que nós possamos ter ambientes onde essas pessoas encontrem apoio, encontrem incentivo, encontrem parceiros que deem a mão para elas empreenderem, para ajudar a trilhar o caminho, e que a gente possa reter nos nossos municípios tantos talentos que muitas vezes vão embora porque não encontram aqui espaço para se desenvolverem. E a gente perde tanto quando os nossos jovens acabam indo para o Rio de Janeiro ou para São Paulo porque não encontraram, né, na nossa região tão querida, a região serrana, espaço para crescer. Então eu acho que esse é o maior legado que um ecossistema pode deixar, reter talentos. Às vezes nem sabem onde procurar, né? Esse que é o pior, né? Às vezes tem e nem sabem que tem. E nem sabem que tem. Eu acho que isso é uma coisa interessante do ecossistema, porque a gente, como nós somos muitos atores, né, das 4 hélices, a gente tem universidade, tem poder público, tem empresa, tem a sociedade, eu acho que amplia o nosso olhar para encontrar esses talentos e para dizer, olha, talento, nós estamos aqui, né, estamos aprendendo, mas vamos construir juntos. Então, eu acho que esse é um legado que precisa ser deixado por um ecossistema local de inovação. Perfeito. No Rio, o sistema de ensino superior demorou muito a se interiorizar, diferentemente de outros estados. Então, hoje a gente consegue formar em alto nível, pelas 3 cidades, milhares de profissionais ao longo do tempo. Mas o desafio da retenção ele permanece. Então, eu sintetizaria isso que a professora Roberta falou e o Zé também, que todos alcancem o mundo, mas que permaneçam territorialmente aqui conosco, para que a gente possa gerar riqueza, fortalecer as nossas cidades, a nossa região. Esse é um ponto que eu considero talvez o principal. Hoje a gente consegue formar os talentos, mas a gente tem perdido muitos talentos. E com o polo tecnológico fortalecido, a gente vai conseguir retê-los aqui na região. Excelente. Já finalizando então nosso painel, o professor e doutor Daisaku Ikeda, ele disse que a revolução humana de uma única pessoa é capaz de mudar, de transformar o destino de toda a humanidade. Quem tem iPhone aí? Bastou um Steve Jobs levantar um dia um iPhone. O que aconteceu com a nossa vida? Bastou uma pessoa com Covid. Aqui nós somos quantos? Quantos potenciais para mudar, para transformar não só a região serrana, como todo mundo, né? Todo o planeta.
Então, assim, pessoal, vocês gostaram aqui do painel? Quem gostou, levanta a mão. Ah, legal. Então, muito obrigada a vocês, obrigada ao Serratec, obrigada ao Bruno Sebrae mais uma vez. E a todos vocês que tiveram a paciência, o carinho e a atenção aqui e nos assistir. E mais uma vez convidá-los para o Hub de Negócios que vai acontecer aqui em seguida. A gente vai apresentar algumas ações e oportunidade de trocas de networking, trocas para fazer negócios. Bacana. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Tá bom? Eu vou pedir para vocês se levantarem para a gente tirar uma foto aqui com todos. Que maravilha!